Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Eu sou a Vitória. Hoje a gente vai para o nosso encontro número 9, Reencarnação, né? A gente fez aí uma longa reflexão histórica desde a época do Cristo, para que a gente comece a entender alguns conceitos e comece a fazer esse exercício, se você quiser até chamar de imaginação, no sentido terapêutico do termo, sobre o nosso histórico, né? O que não é imaginação no sentido tolo, né? Fantasioso, é imaginação no sentido de projeção nossa. O que a gente imagina que foi? Isso foi até o encontro 8. No encontro 9 e 10, a gente começa a trazer mais para perto essas reflexões. Hoje a gente vai falar sobre família e evolução. É ainda uma coisa conceitual, mas a gente já começa a fazer reflexões mais próximas do seu e do meu dia a dia. No próximo módulo Reencarnação, né, daqui a um ano, a gente vai começar a trabalhar a ideia de planejamento reencarnatório específico, técnicas de como conhecer o seu histórico espiritual e o seu planejamento reencarnatório atual. Então, esse primeiro encontro é uma visão geral, é uma forma de nos prepararmos. Ok, família e evolução. A gente vai lidar aqui, gente, com algumas tradições muito diferentes. Então, eu já vou avisar para que você não se assuste. Na nossa tradição brasileira, herdeira do catolicismo medieval, a gente tem uma ideia de família muito peculiar, muito fantasiosa, né? Tem uma cultura que tem seu aspecto positivo, como toda cultura, mas também tem suas limitações, que é o quê? Uma supervalorização da família no aspecto de idealização, no aspecto de fantasia. Então, na nossa cultura, todas as famílias são perfeitas, todas as mães são sagradas, né? São todos anjos, são espíritos superiores, ou espíritos puros, e a gente cria um ambiente cultural em que, quando a gente fala qualquer coisa que não reforça isso, parece que a gente está agredindo, tá certo? Então, obviamente eu vou falar mais da cultura brasileira, mas é algo que partiu da Idade Média, essa idealização, né? A mãe é a Virgem Maria. Não estou falando do grandioso Espírito de Maria de Nazaré. Eu estou falando do mito que foi construído pelo catolicismo medieval a partir de Maria de Nazaré, certo? Maria de Nazaré é outra coisa, tá certo? Se a gente, né, talvez em algum momento a gente vá fazer um estudo da personalidade desse espírito grandioso, espírito extremamente austero e amoroso. Ela é tudo, por todas as mensagens mediúnicas que merecem, né, confiança, ela é tudo menos um espírito adocicado, tá certo? Basta dizer, né, que ela é a responsável por um imenso trabalho de acolhimento de suicidas. Isso é coisa de espírito corajoso e austero. Né? Lidar com a dor no sentido, realmente é lidar com o inferno, tá certo? Espíritos extremamente, porque tem o suicida, né, frágil, desesperado, mas tem o suicida que se torna obsessor suicida, que conduzem milhares de suicídios. Ela lida com esse tipo de espírito. Então, nós não estamos falando de fraqueza. Mas se construiu esse mito, né, em cima de, né, a partir do espírito real Maria de Nazaré, do mesmo jeito que se construiu um mito também terrível, é difícil saber qual é o mais das trevas, a partir do espírito Antônio de Pádua, também um dos espíritos mais austeros da história da Igreja Católica, que Bezerra de Menezes fala que foi um dos apóstolos de Jesus. Na verdade, é o espírito mais austero que eu já tive conhecimento, assim, de ler alguma coisa sobre. Mas aí transformaram ele no santo casamenteiro, né? O Santo Antônio. É Antônio de Pádua. Então, a gente entender que existe o personagem real, o indivíduo real, o espírito real, histórico, que tem um perfil psicológico e tem a distorção que nós fizemos. Porque a distorcer
é uma das formas de combater. Né? A gente vê isso todo dia. Para pegar um caso bem brasileiro, né? A gente está na época aqui, né? Para quem está escutando isso no futuro, estamos em 2017, final de 2017, estamos na época da Lava Jato. O que é que os acusados fazem? Eles desqualificam o juiz da causa, por exemplo. Não, fulano é um juiz que não presta. Você distorce o outro para poder esconder o seu erro. Assim nós fizemos quando estávamos na igreja. A gente distorce para aquele espírito não ter o poder de influência superior que ele normalmente tem. Então você fala de Santo Antônio, poucas pessoas se dão conta das críticas terríveis, austeras que ele fez em relação ao catolicismo. Não por acaso tentaram assassiná-lo dezenas de vezes, envenenando a própria igreja. Não conseguiram, ele desencarna, começa a se criar lenda para dizer assim, quem pensar nele vai pensar em besteira, né? Ah, é o santo casamenteiro, é o santo da simpatia. Ninguém se pergunta o que é que ele ensinou, o que é que ele pregou, como é que ele viveu. Gente, isso tudo é porque eu não quero chocar ninguém, ou pelo menos não quero chocar além da medida. Resultado, vamos lá. Então, a família, dentro desse clima ilusório que distorceu Antônio de Pádua, que distorceu a visão de Maria de Nazaré, que nós herdamos no Brasil, é a família idealizada, ilusória. A mãe é a santa, mas não a santa hebraica, no sentido verdadeiro, não a santa da tradição do início do cristianismo. É a santa no sentido do catolicismo medieval, aquela santa, né? É a Maria que aceita tudo, é a que aceita ser espancada, é a que aceita ser desprezada. Não, é uma santa. Né? A santa católica é quase uma tola, é uma boba, onde é negado uma dimensão importante do espírito. Então, essa família é a família que nós temos nos nossos corações no aspecto cultural. Por que eu estou alertando tudo isso? Porque nós vamos falar da visão de Jesus da família, e da visão judaica da família, e da visão espírita da família, que é radicalmente diferente dessa visão católico medieval. E não me interessa, não é importante se você é católico ou não. Porque o que nos interessa é que todos nós, católicos, espíritas, protestantes e ateus, brasileiros, eu estou falando mais do Brasil porque é que a gente está aqui, né? Mas também em algum grau no mundo todo, a gente herdou isso da Idade Média. Então você pode dizer, mas eu sou filho de berço espírita, ou de berço evangélico e tal, mas é muito provável que essa visão de família, porque é algo muito mais profundo, é algo que foi construído ao longo dos séculos. Se você não teve uma reflexão profunda, você simplesmente repete. É outra divisão. Vamos lá. Então, nessas culturas, eu vou falar mais de Jesus e do Espiritismo, né? Mas Jesus está dialogando com a cultura judaica, ele é judeu, Jesus não é espírita. Jesus não nasceu em berço espírita. Jesus não nasceu em berço católico. Jesus não tem nada a ver com a nossa interpretação católica do Evangelho. Jesus, ele nasce na cultura judaica, ele reafirma algumas coisas da cultura judaica e ele corrige algumas coisas da cultura judaica. Mas a base dele é o judaísmo, é a cultura hebraica. Ok. Qual é a visão de Jesus? É a visão espírita, por incrível que pareça. É entender que a família é um espaço de fraternidade e de conflito. Nos seios das famílias existem conflitos terríveis. E a cultura judaica é uma cultura que eu admiro cada vez mais, para ser sincero, porque ela tem uma característica que para mim é belíssima. É uma cultura honesta. Não tem esse negócio de distorcer a história para ficar mais bonita. Né? A gente fez um programa sobre Davi e não tem coisa bonita não. O filho dele tentou matá-lo numa guerra e está lá escrito e ninguém apagou. E um dos filhos dele estuprou uma filha dele, quer dizer, um estupro incestuoso, e está escrito até hoje para quem quiser ler. Então não tem essa coisa nossa, católico medieval, de fazer de conta que não aconteceu. Está lá. Então, quando a gente vê essa tradição, tem coisas belíssimas, mas tem assassinato, tem filho tentando matar pai, tem filho que mata o pai, tem irmão que estupra a irmã, tá tudo lá. Eu acho que isso é mais honesto.
né? Na nossa cultura católico-medieval, a gente tem um índice altíssimo de abuso sexual, mas ninguém fala nada. Não, porque a família é um lugar sagrado. Sim, sagrado, mas o pai está abusando sexualmente da filha e tudo bem? É um tabu. Porque a gente tem uma fantasia de família que alimenta, que protege o erro. Aí está o problema. Não é desvalorizar o aspecto positivo da família. Vamos já falar disso, é essencial. Por isso que o nosso primeiro tópico ao falar de reencarnação é falar da família, mas tem que falar da família segundo o quê? A fantasia católico-medieval ou segundo a visão espírita, que tem muito mais a ver com a visão, né, da tradição judaica e, em particular, do Cristo. Então, a família é lugar também de conflito. Ok. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Você vai reencarnar. Digamos que a gente está conversando numa praça, num banco de uma colônia espiritual. E aí, tudo bom? Como é que tá? Começou a bater um papo. Vai ficar muito por aqui, né? A gente vai ficar muito por aqui. É para perguntar assim, tu ainda precisa reencarnar? Ou tu já é muito evoluído que vai reencarnar só daqui a 3.000 anos? E aí, como é que estão os planos, e a vida, e os negócios e tal? O que é que tu anda estudando? E aí a gente vai ganhando intimidade, e aí eu pergunto, né? Mas e aí, vai reencarnar? Ah, vou. Ah, que legal. Já sabe o planeta? É maneiro você ver onde é que... Ah, eu vou para a Terra. Ah, você vai para a Terra? Ah, que interessante. Você sabe, assim, você já reencarnou na Terra? Ah, já. Diga, então já sabe que é um mundo inferior, né? É, tô sabendo. Se você falou isso, que vai reencarnar na Terra, você vai reencarnar num mundo inferior. Qual é a definição? E hoje a gente vai falar muito de Santo Agostinho, gente, que é um dos espíritos que mais colaboraram com a codificação, profundamente ligado ao movimento espírita desde o início, e não por acaso, um dos espíritos que ele é guia, que é protegido dele, reencarna para fundar o espiritismo do Brasil, né? Estamos falando de Bezerra de Menezes. Aí, digamos que o Santo Agostinho está passando lá assim, né? De lado, está fazendo uma visita à nossa colônia. Aí ele chega e diz, ah, meus caros, meus amigos, que esse espírito superior é legal, né? O que vocês estão fazendo por aqui? Aí eu pergunto para ele assim, Agostinho, querido Agostinho de Hipona, me diga uma coisa. Esse amigo aqui vai reencarnar na Terra, e eu também. O que você diria para a gente a respeito da Terra? Ele vai olhar assim, vai dizer assim, bem, a Terra é um mundo de expiações e de provas. E eu diria para ele, mas o que você tem a me dizer o que é um mundo de expiações e provas, ó caro Agostinho? E ele diria assim, que vos direi que já não conheceis dos mundos de expiações, pois basta considerar a terra em que habitais. Isso é que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí lá na frente ele vai dizer, na Terra, estou pegando agora a mensagem, existem 2 grupos de espíritos. Um são os espíritos primitivos, semicivilizados. Para esse está tudo ótimo, né? São os índios, para falar uma linguagem mais nossa. Está ótimo, a gente está confortável, eles estão integrados no ambiente, não tem desconforto. Então onde tem que estar? Aí ele vai olhar para a gente, vai dizer, mas no caso de vocês, né, no meu e no seu, vocês são espíritos que estão aí em expiação. São espíritos que estão na Terra como estrangeiros. Porque vocês já habitaram outros mundos. Mas porque se obstinaram no mal, tornaram-se causa de perturbação, agora vocês estão na Terra. Então, esse é o nosso caso da Terra. Aí eu ainda pergunto, o que é que a gente vai fazer lá, ó caro Agostinho? Me ajude. Ele vai dizer, nesses mundos, os espíritos exilados, né? Eu e você têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso.
que desenvolve de uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. É assim, meus amigos, que Deus, na sua bondade, torna o castigo de vocês proveitoso para o seu próprio progresso. Nessa hora, a gente fica um pouco desanimado, né? A gente olha para aquele espírito iluminado e diz, nossa, mas o Senhor é muito direto. E aí talvez chegue mais algum espírito amigo, não tão atrasado quanto eu e você, mas não tão evoluído quanto Agostinho, e diga, mas, meus queridos amigos, esta é a linguagem dos espíritos superiores. E aí a gente continua conversando, e aí o Agostinho cita uma outra coisa que ele também escreveu, né, pela mediunidade, em 1863, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez a gente tenha ficado chocado, né, com isso. Aí chega esse outro espírito amigo e diz, olha, gente, esse é o negócio dos espíritos superiores. Ah, Agostinho, vendo que a gente está chocado, mas também está aprendendo, ele vai continuar dizendo o seguinte. Vossa terra, quer dizer, já disse que era nossa, né? Já humilhou. Porque você chegar no plano espiritual e falar que é da terra, não, já é tipo assim, né? Qual é o bairro que você mora? Aí você diz, é naquele ali, né? Naquele ali, sei. Ok, aí o Agostinho vai olhar pra gente, ver que a gente tá chocado, mas ver que é um choque educativo, vai dizer assim, vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícia? A voz do profeta ainda não está ecoando nos seus ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para o que nascesse nesse vale de dores? Aí eu paro, vale de dores? Tá falando de quê? Ele vai olhar para mim e vai dizer, meu filho, eu estou falando da terra. A terra, do meu ponto de vista, é um vale de dores. Vós que nelas vieste viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. Aí você vira para mim e diz, mas eu estava vendo lá a televisão da terra e está todo mundo feliz. Aí eu vou dizer, fala baixo, é melhor confiar no Santo Agostinho. E o nosso querido Agostinho continua. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. E aí, meu irmãozinho, você tem duas opções. Ou minha irmãzinha. Ou você acredita na propaganda da Globo, nos filmes de Hollywood, ou você acredita no Santo Agostinho. A opção é sua. Mas digamos que a gente começa a acreditar nele, né? Diz assim, tava tão bonito aqueles filmes, eu achava que eu ia, né, conhecer aquelas coisas lindas. Digamos que você criou coragem e perguntou, querido Agostinho, como é que a gente faz para aguentar esses problemas? Como é que a gente faz para suportar o que você classificou para mim? Estou reencarnando de vales de dores. Como é que eu faço para aguentar o que já que você está dizendo que eu vou ter lágrimas ardentes e penas amargas? E ele nos dirá, meu irmãozinho assim, ou minha irmãzinha, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem aos poucos dias de sombra do presente. Resumindo, Santo Agostinho se despede. E aí a gente fica naquele lugar lindo e maravilhoso, olhando as estrelas e pensamos, estamos ferrados. Ferrou. Não tem flores de ilusão. Isso é a terra. Ah, mas a minha vida não é assim. Se prepara, é o que eu posso lhe dizer, sem desejar o seu mal. Mas digamos que a gente ainda está com um pouquinho de revolta e diz, rapaz, será que é isso mesmo? Será que esse querido espírito amigo não se enganou? Né? E aí a gente vai então e diga assim, vamos fazer assim? Vamos dar uma olhadinha no livro dos espíritos para ver se a gente encontra aí uma brecha para alimentar a nossa ilusão. A gente não vai nascer num lugar bem legal, lindo, bonito, vai ser feliz. Bem, eu vou dizer a sua idade agora.
Você que está me ouvindo, eu vou dizer a sua idade, e não é mediunidade. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você ficou chocado com isso, ao ouvir que a Terra é um vale de dores e que você terá dores, lágrimas ardentes e penas amargas, você tem menos de 35 anos. Quanto mais chocado ficou, se você tivesse ficado mais ou menos chocado, tivesse ficado chocado, você tem menos de 25. Se você tiver ficado muito chocado, você tem em torno de 15. Se você simplesmente disse sim, qual é a novidade, você já tem mais de 40. E é isso. Só que eu não sou daqueles que não participam dessa cultura católica medieval que vai alimentar a sua ilusão. Meu irmãozinho e minha irmãzinha, se você reencarnou, você está num campo de batalha terrível, onde você vai ter que desenvolver, como diz Santo Agostinho, os poderes da inteligência e do coração. Mas digamos que a gente ainda está lá sem reencarnar, a gente sabe de uma coisa, vamos consultar o livro dos Espíritos, quem sabe a gente encontra uma respostinha para a gente se iludir. Aí, digamos que a gente abre ao acaso, a gente pede uma inspiração e abre ao acaso. E aí cai a questão 866. Não é a 666, o número da besta, é a 866. Vamos lá. A fatalidade que parece presidir ao destino do homem reencarnado, né, na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Olha que coisa legal. Tu mesmo escolheste a tua prova. Estão falando de reencarnação, provas reencarnatórias. Quanto mais rude ela for, né? Rude significa lágrimas ardentes e penas amargas. Se melhor a suportas, mais te elevas. Olha isso aqui, gente. Está no livro dos Espíritos, eu estou lendo. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes, que permanecem estacionários. Bem, aí cada um avalia a sua vida, não tem nada a ver com isso. Assim, continua o livro dos Espíritos, o número dos infortunados ultrapassa de muito o número dos felizes do mundo, visto que os Espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas, proveitosas, que dê mais lucro espiritual. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e dos vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não é somente a dor que produz contrariedades. Então, meu filho, está dizendo assim, mesmo a mais feliz, que vocês chamam de felicidade e paz, é tolice. Vocês não vão ter verdadeira paz e felicidade reencarnado. Ok. Avisado, então, aos espíritos reencarnados que me ouvem, vocês estão na Terra. Ok, como é que a gente chega na Terra? Reencarnando. Por meio de uma família. Não é o mais importante se foi a sua mãe biológica que lhe criou, se você foi abandonado com um dia de vida, se você está reencarnado, você teve uma família. Alguém lhe adotou. Porque nós somos a espécie mais fraca do planeta no que diz respeito a nascer. Você tem espécie que o animal nasce, poucos dias depois ele já se vira. Já estuda, já trabalha, já é independente. Não tem negócio de esperar 10 anos, 15 anos. Nós precisamos de pelo menos 12, 13 anos para sobreviver sozinho. Não tem nenhuma espécie tão incompetente nesse sentido, só nós. Então, se você for pegar aí, né, você vê o animal nasceu, uns já estão prontos para a batalha. Né? Já nasceu e já vive, acabou-se. Né? Às vezes poucos dias, nós não, nós precisamos de 10 anos, 15 anos para se virar. Nos primeiros anos, é absolutamente impossível nós sobrevivermos no corpo físico, no mundo físico, sem alguém cuidar da gente. Impossível. Impossível. Então, você reencarnou por uma família, seja qual for. E agora não é mediunidade. É
uma adivinhação técnica. A família que você reencarnou é problemática. Ponto. Sem ilusão católica medieval. Você é um espírito reencarnante numa família problemática. Não tem exceção. Se tem, me manda um e-mail e avisa que eu vou largar tudo que eu faço para estudar, porque eu nunca encontrei encanto nenhum. Só quando a pessoa está mentindo, consciente ou não. Normalmente, as pessoas que, pelo menos as que eu conheci, que me contam as maravilhas da sua família perfeita, são as que têm problemas gigantescos. Porque eles são tão gigantescos que ela não tem coragem de olhar. Sequer de reconhecer que existe. Ok, vamos lá. E aí? E aí, a gente vai entender família como Jesus. Né? Família, aspecto físico e espiritual. Se você está se sentindo um tanto desamparado na sua família, ok, você está na Terra. Por quê? Porque nós temos uma verdadeira família. Todos nós, uma família que está junta há milênios. Onde é que eu estou tirando essas loucuras que vão contra a nossa cultura medieval? De Allan Kardec. Kardec é honestamente didático, né? Assim, é realmente alguém que tem a dignidade de ser profundamente honesto. O que é que diz Kardec? Existe a família física, material, a família biológica, que a gente diria hoje, a família social, porque às vezes não é nem biológica, né? Você pode ser adotado, pode ter sido, né, ter uma outra família, mas enfim, tem a família material, como ele chama, e a família espiritual. A família espiritual é aquela que a gente tem uma afinidade profunda. Né? São aqueles espíritos que têm um interesse semelhante ao nosso. Né? São aqueles espíritos que tudo que a gente fala, eles entendem porque faz sentido. Né? Eles sentem como a gente porque eles se alegram com coisas que a gente se alegra, eles se entristecem com que a gente se entristece, e normalmente dentro desse grupo tem espíritos que nos acompanham há muitos milênios. Alguns deles foram expulsos conosco do outro planeta. Então, tem alguns espíritos aí, ou muitos espíritos da nossa galera mais próxima, da nossa verdadeira família, que estão conosco há mais de 10 ou 20 mil anos. Então, é uma afinidade profunda. E nós temos a tal da família material. Às vezes, na família material tem um ou dois espíritos da nossa família espiritual. Às vezes, né? Nossa Senhora, para mim só tem fulano na minha família, o resto é legal. Né? Ou péssimo, seja, né? Ou uma parte legal, outra parte péssima. Mas seja como for, é uma provação. Nós somos estrangeiros na Terra. Então, meu amigo e minha amiga, se você se sente um deslocado, não tenha dúvida. Você estava comigo naquela conversa com Santo Agostinho. Se não verdadeiramente, simbolicamente. É isso. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Esse mundo não é a nossa casa original. E mais, nós estamos no momento em que a maioria de nós reencarna em ambientes que não têm a menor afinidade. Por quê? Porque nós não somos covardes. Antes de reencarnar, nós avaliamos e diz, já que é para aprender, vamos aprender. E uma das provas mais dolorosas e mais educativas é reencarnar em uma família que você não tem afinidade. Reencarnar com espíritos que não entendem o que você fala, que você não entende o que eles falam, tá certo? E você tem que conciliar, vai fazer o quê? Então, esse é um imenso desafio emocional, né? Eu vou dar alguns exemplos soltos, gente, só para ficar mais objetivamente, mas não estou falando de ninguém, não estou falando de vocês, embora esteja, tá certo? Um espírito ligado à literatura, à arte. Aí ele reencarna numa família, né? A arte no sentido elevado do termo. Aí ele reencarna numa família que é mais uma família é uma gangue. Ele nasce na família do poderoso chefão, gangster. E aí?
E aí? Né? Exemplo extremo, mas o que acontece? Né? Com grau diferente. O Francisco de Assis reencarna com um pai extremamente ganancioso. Não vai entender, acabou-se. Não tem como chegar num consenso satisfatório para ambos. Né? O pai até faz concessão, diz tudo bem, meu filho, esse negócio de religião e tal, mas vamos ficar rico também, né? Você vai lá no seu fim de semana, no seu sabe distribuir sua sopa. Mas assim, aqui é nosso negócio, né? Quem tem que enganar, quem tem que sugar o máximo possível dos fracos. É assim que a gente fica rico, meu filho. Então, são conflitos profundos, né? Você nasce numa casa como mulher, né? E o seu interesse é mais elevado, mas a sua mãe é uma verdadeira Madonna, uma popstar. Né? É o sensualismo, é o corpo, é o status social. E você gosta de meditar. Você gosta de ler sobre budismo. Né? Você quer ter experiência psíquica profunda. E sua mãe quer que você esteja na balada. E aí? Para ela é o melhor. Para você é o péssimo aquilo ali. E vice-versa, ela não entende. Que diabo é que você tem que meditar todo dia? Vai na igreja, faz a comunhão uma vez, ou vai no culto e pronto, vai curtir a vida. Afinal de contas, você é jovem. Ou o contrário, né? Pais maduros que recebem espíritos que enfim, né? O prazer está todo no mentir, no roubar, na agressividade, no ter todas as sensações. Enfim, o mais provável, se você está me ouvindo, é que você está tentando se espiritualizar. E para aquele que quer se espiritualizar, é muito comum vir em lares extremamente materializados. Por quê? Porque isso vai nos obrigar a ter um embate emocional profundo para que se espiritualize. Então não é uma punição no sentido, agora tu vai sofrer, não. É mais ou menos assim. Né? O pessoal usa isso até hoje, eu não entendo bem, mas sei que usa. Muitas vezes a pessoa vai treinar a corrida, ela treina na praia, na areia, embora a corrida oficial não vá ser na areia. Muitas vezes o jogador, né, ele vai treinar na areia, embora ele vá jogar num campo com um gramado todo bem cuidado. Porque nessa dificuldade você desenvolve muito mais. Então, muitas vezes a gente já tem algumas conquistas, diz, não, agora eu quero nascer naquele ambiente para desenvolver muito mais. Seja, muitas vezes, aprender a suportar a solidão. Né? Nem sempre é uma coisa drástica. Eu vou reencarnar num lar em que meu pai vai obrigar a matar as pessoas. Nem sempre é isso. Mas, às vezes, é a solidão. Né? De ter pessoas boas, relativamente boas, né? Porque se fosse boa não estava na Terra, mas enfim, relativamente boa, que tem hábitos totalmente diferentes, o lazer é totalmente diferente, o assunto da mesa do almoço é totalmente diferente, os comentários de família são totalmente diferentes. Então isso gera, na melhor das hipóteses, né, uma profunda solidão. Porque como você está chegando na família, o seu impulso é querer se integrar, mas o se integrar é profundamente doloroso, porque é fingir. E aí você tem que aprender a ser autêntico. Diz, olha, eu respeito, é meu pai, é minha mãe, são meus irmãos, são meus primos, são meus tios, seja lá a minha família, mas para mim é mais importante isso. Para mim é mais importante estar lendo o Evangelho. Para mim é mais importante estar na minha mediúnica. Para mim é mais importante estar visitando pessoas no hospital. Para mim é mais importante me espiritualizar. Então, isso é fundamental para a gente entender. Né? No nosso próximo encontro, né, que é o 10º, a gente vai encerrar aprofundando esse aspecto. Né? A gente tinha que preparar isso para não achar que a gente está falando ilusão. E aí no próximo a gente vai, né, trabalhar mais esse aspecto emocional de reencarnar numa família que não teve afinidade. Né? E como acontece também muito, a gente muitas vezes reencarna em família de inimigos. Né? É uma prova ainda mais desafiadora. É inimigo, a pessoa
tem um impulso que é seu inimigo. E para todos os dois, né, envolvidos, é doloroso. Porque o desejo de todo mundo é ter pelo menos, né, numa família mais próxima só espíritos afins. Então são provas difíceis e dolorosas que a gente vai tratar num aspecto agora emocional no próximo encontro. Um grande abraço. Vamos agora para a nossa segunda parte. Que o Cristo nos auxilie a entender o quanto são valiosas as lições difíceis que vivemos na família terrena. Que possamos compreender que deste núcleo humano teremos os mais poderosos impulsos para a nossa transformação moral e com a inspiração dele possamos aprender a utilizar as dores amargas, as decepções profundas como impulso de crescimento e verdadeira espiritualização. Colocamos-nos à disposição para iniciarmos o nosso diálogo, minha filha. Muito obrigada pela sua presença, amiga Patrícia. Como primeira pergunta, quais as lições que nós viemos aprender com as nossas famílias na atualidade? É importante destacar, falando de forma geral, que o aprendizado familiar adquire características diferentes em cada época da humanidade. São planejamentos gerais, acompanhados pelo próprio Cristo. Que padrão familiar irá predominar do período tal a tal, na Idade Média, na civilização romana, na Grécia? É importante compreender que em cada período histórico, falando de forma geral, houve um padrão de aprendizado familiar. Portanto, a atualidade também pode ser caracterizada por um padrão específico, que não é o padrão estabelecido ao longo da história, mas segundo a necessidade evolutiva de cada instante evolutivo. Na atualidade, portanto, minha filha, as famílias se caracterizam pelo testemunho de aprender a aceitar o que é diferente. Seja pela necessidade de espíritos acomodados em saírem do seu congelamento psíquico, seja pela necessidade de acolher os erros do passado na própria casa, para que haja uma conclusão de aprendizado espiritual. Por exemplo, um espírito relativamente bom, mas que esteja há séculos acomodado em seu padrão evolutivo, observa que não terá condições de permanecer na Terra, apesar de não ter cometido crimes graves nos séculos recentes, mas também não realizou conquistas que o habilitem a estar no mundo em um patamar superior. Esse espírito, que se caracteriza pela acomodação espiritual, irá pedir, em seu ambiente familiar, estímulos impactantes para que possa aprofundar sua espiritualização. Digamos que esse espírito, que seria chamado na linguagem humana de um espírito bom, mas não um espírito caridoso, um espírito que não faz o mal no sentido ostensivo do termo, mas que não se devota ao bem. Ele poderá pedir para nascer num grupo de malfeitores, num ambiente em que o crime é estimulado, para que possa, com esse choque social, buscar aprofundar o bem no próprio coração,
para não ser arrastado para a vida do crime. Está claro esse exemplo, minha filha? Sim. Sim. Alguma questão sobre esse exemplo específico? No caso, o próprio fato dele não estar fazendo bem, dele estar estacionado nos últimos séculos, é uma motivação para que ele tenha essa família mais difícil? Exatamente, por opção dele. Porque ele é um indivíduo, ele é um atleta que precisa desenvolver mais resistência para que possa chegar ao fim da maratona e permanecer na Terra. Ele é um bom atleta, mas sabe que não tem resistência para uma prova mais extensa. Mas sabe claramente no mundo espiritual da sua necessidade. Então, por isso, aconselhado por o seu anjo guardião e espíritos amigos, ele pede: preciso de algo que de fato me faça sair da minha zona de congelamento, do meu comodismo doentio, porque observo que há 3, 4 séculos reencarno, não faço nada de grave em termos de erro humano, mas me acomodo, mas não sou capaz de realizar o sacrifício necessário pelo bem-estar do próximo. Em outro caso, poderemos imaginar indivíduos ativos, mas que tanto realizaram o bem como o mal, mas que precisam agora desenvolver, digamos, a capacidade de perdoar, a capacidade de aceitar o outro. E aí poderemos ver, por exemplo, um indivíduo que tem aversão aos esportes, à atividade física, a um estilo de vida devotado ao corpo, que não é necessariamente ruim. A saúde do corpo, uma preocupação talvez excessiva, mas ele é do outro extremo, porque suas vidas se caracterizam como de um monge medieval, de viver isolado do mundo, de viver desprezando o corpo. Então ele pede para reencarnar numa família vinculada a todas essas questões do corpo, uma família de halterofilistas e preocupações afins. Neste caso, não é para combater, não é para não seguir, mas é para que ele aprenda 2 coisas: chegar a um meio termo, nenhum extremo do desprezo físico, nem o outro extremo do culto excessivo. Assim, esses 2 extremos buscam aprender um pouco um com o outro e chegar num ponto de equilíbrio. Por outro lado, o maior desafio é a necessidade de entender o outro para dialogar. Aquilo que ele facilmente desprezou ao longo dos séculos, o cuidado com o corpo, agora não pode mais ser desprezado, porque seu pai, seu irmão, seu tio, sua mãe, seu ambiente familiar está repleto de pessoas que vivem esse culto do corpo. E que, pelo menos por muitos anos, ele terá que lidar com isso. Terá que posicionar-se. Será insistentemente convidado a frequentar esse tipo de ambiente. E até por interesse da própria sobrevivência emocional, terá que buscar pontos em comum. Entendido isso, falaremos que, na atualidade, a família se caracteriza por grupos de opostos. Espíritos que não estariam juntos por uma opção agradável. Espíritos que se juntam sobre o mesmo lar para vencerem barreiras imensas. A família de hoje é a família desafio. Nada mais desafiador do que o convívio na família. Porque é preciso dizer que o indivíduo sempre, mesmo adulto e independente, ele
terá que dialogar emocionalmente com a sua família. Ele terá que responder questões. Ele terá que lidar com impulsos que foram assimilados no grupo familiar, impulsos energéticos. Então a família de hoje se caracteriza pela necessidade de todos em viver algo chamado tolerância. Embora não concordando, aprender a olhar a vida com os olhos do outro. Aprender a respeitar o que é totalmente diverso. E aprender a buscar um terreno comum para um convívio harmônico e fraterno. A família de hoje caracteriza-se pela necessidade de um profundo testemunho de compreensão. Se o seu familiar é criminoso, compreender não significa entrar na vida do crime, mas significa ser capaz de entender e, quem sabe, amar o outro, apesar de sua opção pelo crime. Então é um duplo esforço. Não arrastar-se para o crime, seja o crime da calúnia, seja o crime de uma vida fútil e tola de desperdício, seja o crime catalogado nos códigos humanos da lei. Seja como for, mas é não participar do crime e, apesar disso, desenvolver misericórdia pelaquele ser necessitado. Imensos desafios são postos para todos os espíritos que estão na Terra. E podemos dizer que quanto mais jovens são, maior serão os desafios, porque se radicalizará os extremos no núcleo familiar, pois estamos vivendo a era anunciada pelo Cristo, onde houverem na mesma família 5 pessoas, 2 estarão contra 3 e 3 estarão contra 2. O que é que ele quer dizer com isso? Que elas serão completamente diferentes. Um grupo não entenderá o outro, porque serão de realidades espirituais diversamente construídas ao longo de milênios, mas terão a necessidade de um esforço supremo de compreender o outro e tirarem as sublimes lições que o Cristo quer que aprendamos em nossas lutas e conflitos familiares, porque a família da Terra não é um oásis de paz, mas é um campo emocional de batalha em que vitorioso sairá aquele que aprender a compreender e ser fiel a Deus. Muita paz de vossa irmã e amiga, Patrícia. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.